Os tempos de escola, eles são demais, mesmo que você não ache. Ainda mais se você continua na escola, e se continuar capricha aí e vai estudar para garantir um futuro da hora. O problema é que existem vários tipos de colégio no Brasil e no mundo. Aliás, eu vou apagar. Nossa, eu falei que ia apagar e no fim apaguei, hein? Apaguei. E alguns deles são em lugares super tensos de se viver. Esse é o caso da escola primária José Urbim Lopes, que fica na cidade de Matamoros, no México. Um lugar cheio de criminalidade. É lá que rola o filme Radical, do diretor e roteirista Christopher Zala. Baseado em fatos reais, ele traz a história de um professor gente boa tentando motivar uma galera do 6º ano a ser alguém na vida com uma nova forma de ensinar. Mas se achou a história clichê, acalma o coração porque ela tem muita coisa da hora. Por isso vou te contar tudo sobre ele agora. Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Tudo começa com mais um dia na escola onde o diretor, Xuxo, chega na sala dos professores dando uns avisos pra geral. Primeiro ele fala que uma professora do 6º ano tá vazando porque está pra ser mãe, e um professor vai substituir ela. E logo na sequência o cara dá um esporro no povo, dizendo que a escola tá nos últimos lugares nas notas de um exame nacional que os alunos fazem lá pra IR pra escola secundária, que é tipo um Enem de lá, só que pra IR pro ensino médio. Pra tentar motivar os professores, o diretor diz que os professores que garantirem boas notas para sua turma vão ganhar uma grana extra. Depois disso a gente já parte para uma sala de aula mostrando o tal do novo professor. Sérgio Juarez já aparece mandando a real para a turma, deitando no chão e dizendo que ele vai ensinar de um jeito bem diferente. Enquanto isso, a vibe dos alunos tá assim. Nossa... Quando os alunos acham que a situação não pode ficar mais bizarra, Sérgio diz para todo mundo subir nas classes, imaginando que são barcos no mar. Sem entender nada, a galerinha fica olhando pro professor e rindo da cara dele, mas resolve fazer o que o cara diz. Nesse momento, o diretor tá passando pelo corredor e vê que algo rola na sala de aula do professor novo. Ele entra metendo banca e pedindo explicações. Aí Sérgio diz pro Xuxo chegar mais e começa a pedir pra galera, porque um barco flutua. Como nenhum dos alunos sabe responder, Sérgio pergunta para Xuxo, que também não sabe a resposta. Não sei. E aí, quando todo mundo espera que o professor explique por que os barcos flutuam, ele também diz que não sabe, hahaha. Só que aí, ele faz uma reflexão da hora pros alunos e pro diretor, dizendo que eles vão descobrir a resposta juntos. E como ali naquela sala de aula não tem nada que pode ajudar, ele vai com o pessoal pra biblioteca. Só que o lugar é super defasado e não tem nenhum livro que pode ajudar a galera a encontrar a resposta pra dúvida deles. Mas mesmo não sendo brasileiro, Sérgio não desiste nunca. E aí ele diz pro pessoal que não precisam de livros e podem descobrir a resposta sozinhos. Depois, pede que a galera chute porque os barcos ou qualquer coisa flutua. Como ninguém responde, o cara incentiva a responderem errado, porque aí vão aprender com o erro. Aí uma aluna diz que se errarem, vão ter notas baixas nos exames para a escola secundária. Ouvindo isso, Sérgio promete pra geral que isso não vai rolar e que todos vão ter boas notas no final do ano e IR pra escola secundária. Só que, para isso, o professor insiste em que precisam errar e dessa forma vão aprender de verdade. Mas ninguém leva muita fé no que ele diz, e assim uma torta de climão toma conta da sala de aula. Quando a aula termina e a galera começa a IR pra casa, a gente percebe que a escola fica num bairro barra pesada, onde rola violência, mortes e tráfico de drogas. Na verdade, a cidade inteira tem essa vibe, mais ou menos numa pegada vingança. A partir daí, 3 dos alunos do Sérgio são apresentados para nós. Para começar, temos a Lupe, que depois das aulas precisam cuidar dos irmãos menores, porque os pais trabalham para um caraléu. Chegando em casa naquele dia, ela descobre que logo vai ter mais um bebezinho para cuidar também, porque a mãe dela tá grávida. Ela é muito vagabunda. Depois dela, a gente vai para casa no Nico. O moleque parece não ter muita escolha a não ser seguir os passos do irmão mais velho e entrar em uma gangue. Afinal, esse é o exemplo que o irmão vacilão dá, e inclusive já começou a meter o moleque na treta, fazendo ele levar drogas pra lá e pra cá. E pra completar, temos a Paloma. Ela tem uma vidinha sofrida, morando com o pai que trabalha achando itens recicláveis no meio do lixo pra revender pelo preço que conseguir. Ela tem vários livros escondidos no quarto e lê escondido do pai, que acha que perda de tempo sua filha fazer isso. Leitura? Isso é uma coisa boa. Um novo dia chega e mais uma aula do Sérgio começa. Ele conta pra galera uma com a moral de que todos têm que usar o máximo potencial que tem pra enfrentar todos os problemas que aparecem. Na sequência, o professor pede que os alunos digam o que querem aprender e senta pra ler um jornal até alguém dizer alguma coisa.
Tentando dar uma de engraçadão, Nico joga a caneta no professor. Ele chama o moleque de canto, mas ao invés de xingar ele, diz que também curtia fazer esse tipo de zoeira quando era aluno e diz pro moleque não mudar seu jeito. Um aluno se cansa de esperar e diz que quer continuar aprendendo sobre barcos flutuando. Na sequência, o resto da galera começa a falar também, tentando decidir o que estudar. Lupe dá uma leve viajada na sugestão do que estudar, mas o professor fica felizão com o que ela diz e sugere que ela pode ser uma filósofa no futuro. Quando todo mundo parece engajado em participar, Sérgio pergunta novamente por que os barcos flutuam na água. Ele deixa a sala de aula pra galera tentar achar a resposta por si mesmos, e quando volta vê que eles conseguiram resolver o problema. E como a galera conseguiu acertar, todos ficam a fim de participar da aula dele. Vendo isso, o professor vai com a turma pro pátio para mostrar exemplos concretos do porquê as coisas flutuam. Xuxo vê que a galera vai pra fora, fica boladaço e vai lá tirar satisfação com Sérgio mais uma vez. Afinal de contas, a galera tinha que estar aprendendo ciências naturais e se preparando para a prova que vai rolar. O professor responde que acha a prova uma perda de tempo, já que não ajuda a galera a aprender de verdade. E durante a DR dos dois, os alunos começam a fazer algumas perguntas para Sérgio, e Xuxo fica surpreso quando vê que eles estão mesmo aprendendo sobre física. No meio da interação com a classe, Sérgio chama Paloma e pede que ela também participe da aula porque sabe todas as respostas. Então ela pergunta pro prof se ele acha que ela pode se tornar engenheira espacial. As condições de vida da menina são tão difíceis que ela acha que não pode ter esse sonho, tadinha. Para surpresa dela, Sérgio responde que pode sim, mas antes vai ter muito trabalho pela frente. Então Paloma fica felizona, porque é a primeira vez que alguém dá esperança para ela. O dia acaba e vemos o diretor indo até a casa de Sérgio. Ele tá indo lá para tirar a limpo uma suposta treta na escola anterior que o professor trabalhou e quer saber o que rolou. Sérgio apresenta a mulher e o filho pro Xuxo e abre o coraçãozinho. No antigo lugar que ele trabalhava, o cara teve um conflito existencial que fez ele se questionar sobre um monte de coisa. Dessa forma, ele decidiu ir trabalhar em outro lugar e escolheu a escola primária José Urbim Lopes, pois ficou sabendo que o lugar ia receber fundos para comprar novos computadores. Sérgio ficou empolgado com a ideia porque a cidade é pobre e a estrutura de suas escolas bem ruinzinhas. Mas com computadores, ele ia conseguir ensinar muito mais coisas para os alunos. Só que como tudo que é bom dura pouco, Xuxo explica que o colégio nunca viu essa grana, desviada para o bolso de uma galera importante. A resenha dos dois vai longe, e o professor fala pro diretor que com PCs a galera ia aprender tudo sozinha. Só que Xuxo não leva muita fé nessa ideia, e nos alunos, até que Sérgio pega nos fios do cara, pedindo por que ele escolheu essa profissão. Aí o professor mete um argumento de respeito, dizendo pro Xuxo que quer fazer a galera aprender de um jeito diferente porque a educação não mudou nada nos últimos anos, e só prepara a galera para ocupar um lugar de engrenagem na máquina dentro da sociedade. E vamos combinar, todos nós já tivemos pelo menos uma aula pé no saco com uma porrada de conteúdo aleatório empurrada goela abaixo. É justamente isso que o Sérgio quer mudar pros alunos dele, que é bem da hora. Com esse ponto de vista bacanudo, Sérgio convence Xuxo a deixar ele seguir com o seu método de ensino. Mas o diretor só pede que ele não estrague tudo nem prejudique as notas da galerinha nas provas que virão. Nos próximos dias, o professor mete a louca e começa a ensinar a galerinha de uma forma totalmente diferentona. E isso traz ótimos resultados, motivando cada um dos alunos de diferentes formas. Lupe, por exemplo, vai para a biblioteca da cidade para estudar filosofia. Ela pega uma série de livros sobre o assunto e fica super afim de seguir aprendendo. Já Nico, com a ajuda de alguns colegas, faz um projeto de ciências da hora usando objetos reciclados e apresenta para toda a turma. E a Paloma elabora um trabalho super criativo mostrando, com a participação dos colegas e do professor, como funciona o sistema solar. Todos esses acontecimentos motivam Xuxo a meter uma pressão amiga e cobrar a grana que seria dada para a escola para compra de computadores. Na manhã seguinte, Nico chega mais cedo na aula para fazer perguntas pessoais para o professor. Ele pede conselhos sobre como pode jogar um chaveco esperto na Paloma e se dar bem. Sérgio aconselha o moleque a chegar nela com um folheto de estudos sobre planetas que ele mesmo entregaria para a aluna. Só que quando ele vai abrir a mochila do Nico para guardar ali dentro, ele não deixa o professor fazer isso. A atitude deixa o professor cabreiro, e Nico diz que ali tem um lance que ele precisa entregar para uma galera depois da aula. Sérgio insiste para ver a mochila do aluno, que continua negando até começar a chorar. Aí o professor manda a real para ele, dizendo que o moleque tem que tomar o controle da própria vida e escolher entre o estudo ou uma vida perigosa e sem futuro. Boladão, Sérgio vai contar para Xuxo o que rolou, dizendo que tinha um aluno com drogas
drogas na mochila sem citar o nome de Nico. Falando nele, Nico estufa o peito e vai falar com Paloma. Ele entrega o folheto de estudos para ela, aproveitando para dar aquele up na autoestima do crush, falando o quanto ela tinha potencial para ser engenheira espacial. O chaveco dá certo, e ela convida Nico para ir até a sua casa ver um telescópio que tinha feito e o alcance que ele tinha para enxergar a distância. Enquanto isso, Lupe chega entusiasmada para continuar estudando filosofia, só que a mãe dela larga uma bomba, dizendo que ela não vai poder estudar no próximo ano, porque vai ter que cuidar do novo maninho que tá chegando. Sacanagem isso daí. Um novo dia começa e quando Sérgio chega na escola é recebido por Xuxo, que tem uma boa notícia. Depois dele insistir e encher o saco de geral, finalmente a escola vai receber um técnico para apresentar o computador que a escola vai receber. Sérgio e os alunos ficam felizões, só que para tristeza de todo mundo, é realmente um cara que mostra imagens da máquina, que pode ou não chegar um dia por lá. E como a época das provas do exame nacional para a escola secundária, os outros profs não estão com muita vontade de motivar seus alunos. Na real, eles estão se organizando para dar as respostas para a galera, porque boas notas vão deixar eles bem na fita e ainda garantir uma grana a mais no pagamento. O único que não quer fazer isso é Sérgio. O cara acredita no potencial dos alunos dele e sabe que a galera pode se dar bem. Como se não bastasse essa puta desmotivada quando o dia acaba e Sérgio tá indo embora pra casa. O pai de Paloma chega peitando ele e reclamando do folheto que a filha ganhou. Foi algo do tipo: quem você pensa que é pra dar esperanças pra minha filha e acreditar que ela pode realizar seus sonhos? Só que a menina escuta o pai falando groselha, espera ele sair dali e pega de novo o folheto de estudos com Sérgio. O lance do computador deixa Sérgio indignado e ele vai pessoalmente reclamar a falta de recursos da escola para o governador daquele estado, o que garante para ele uma gloriosa porção de nada. Mas isso não desmotiva o cara, que resolve vender o carro para comprar um notebook e assim ensinar a galerinha dele. Já o nosso Nicão tem um papo reto com o irmão, dizendo que ele não quer mais fazer função de aviãozinho, levando bagulhos pra lá e pra cá. O moleque quer seguir estudando, mesmo depois que sair do colégio. Nem preciso te dizer que o mano fica putaço, até porque o cara pra quem ele trabalha e faz o irmão mais novo trabalhar, não vai deixar ele cair fora assim tão fácil. Uma nova treta tem início quando o governador, para quem o Sérgio foi reclamar o computador, vai até a escola para peitar o professor e os métodos de ensino dele. O cara entra na sala dele e pega Nico aleatoriamente e faz umas perguntas nada a ver para tentar fazer ele falar que não gosta das aulas de Sérgio, mas o moleque não fala nada, o que faz o político ir pra cima dele com tudo. Nico fica mauzão e sai chorando da sala. Sérgio fica puto com o governador e começa a ir mostrar que quem manda na sala de aula é ele. Os alunos também defendem o professor, respondendo às perguntas que o cara tinha feito pro Nico e mostrando que eles aprendem com a aula dele. Só que o cara é um grandíssimo filho da mãe e acaba suspendendo Sérgio da função de professor por 2 semanas. Enquanto isso, Nico está saindo da aula com Paloma quando o chefe da gangue, que o irmão dele faz parte, aparece para trocar uma ideia com ele. O cara tenta convencer o moleque a não sair da vida loucajão e tenta chavecar o crush dele. Sem pensar 2 vezes, Nico defende ela. Sérgio tá saindo da aula e começa a ver o tumulto, até que ouve tiros e corre pra lá. Chegando no lugar, ele vê Paloma em choque e fica sabendo que Nico foi morto por defender ela. As 2 semanas de suspensão de Sérgio acabam e Xuxo vai até a casa dele pra dizer que o cara pode voltar. Só que o professor tá deprimidão e não quer mais dar aula depois do que aconteceu com o Nico. Sérgio acha que se tivesse dito ao professor que era Nico quem tinha dorgas na mochila aquele dia, ele ainda estaria vivo. Agora é a vez do Xuxo dar um sacudão no professor, dizendo que graças às aulas dele seus alunos agora querem aprender. Além disso, ele também avisa que a Paloma não tá mais indo pra aula desde que ela viu Nico morrer. Isso motiva Sérgio a ir atrás dela pra fazer a menina voltar a estudar. Só que chegando lá, ela diz pra ele que não pode mais voltar a estudar, porque o pai tá super doente e agora ela tem que trabalhar. Mas ela agradece o esforço que ele fez por ela e o quanto acreditou em seu potencial. O pai de Paloma vê a conversa e quando Sérgio tá saindo, ele chama o professor pra devolver o telescópio da filha, porque achou que era do colégio. Só que Sérgio fala que ela mesmo fez o telescópio, fazendo o Papis ficar surpreso e cheio de orgulho com a inteligência da filha. Ele encontra todas as anotações e livros dela no quarto, vê que o professor tem razão quando disse que ela é super inteligente e pede perdão por não acreditar na filha e no potencial dela. O tempo passa e Sérgio volta para a sala de aula. O dia do exame nacional chega. E a gente descobre que mudaram as perguntas da prova porque descobriram que os professores queriam que os alunos colassem, graças às denúncias de Sérgio.
ficamos sabendo que Lupe não tá mais indo pra aula e tá cuidando do mais novo integrante da família. Ele está prestes a começar o exame quando nos 45 do segundo tempo, Paloma chega pra fazer a prova também. Sérgio fica felizão e reúne todos os alunos pra dizer que tá orgulhoso de geral. Ele também fala que não tem nenhuma pergunta da prova que não podem resolver, porque aprenderam a pensar. A galera começa a fazer o exame e o filme vai acabando. Depois a gente tem acesso a mais algumas informações. Paloma teve a maior pontuação da prova, o que garantiu a ela uma bolsa escolar em outro lugar com uma infraestrutura melhor. Além dela, 63% da classe do cara foi qualificado em nível de excelência na prova. Antes do filme acabar, a gente conhece o professor Sérgio da vida real, que seguiu ensinando até o fim da vida dele. Demais, né? Que da hora esse filme. Ele traz uma história real de um cara que realmente dá aula, porque ama o que faz e quer mudar a vida de quem ele ensina. É claro que rola aquela romantizada nos fatos, mas pelo que eu vi, o professor Sérgio da vida real peitou mesmo o governo e fez várias coisas bacanudas para ensinar a galerinha. O nome radical faz referência ao método de ensino do professor, que é mesmo radical em comparação com o de profs mais tradicionais. E ele também tá ligado às atitudes do Sérgio, que também vão além de ser diferentão. O cara quer mesmo o melhor para os alunos dele, para que aprendam e tenham um bom futuro. E como falei antes, tem escolas e escolas por aí. E como nem todo mundo tem a sorte de ir para um colégio massa e viver num ambiente seguro, é muito importante ter alguém que faça a diferença na vida dessa galera. E o Sergião manda bem nesse sentido. Para completar, o filme em si tem um roteiro bem feitinho, boas atuações e vários momentos que deixa a gente preso na trama. Por esse motivo, é uma ótima opção para quem quer se divertir e passar por aquela emocionada básica. E esse é o filme Radical,